O que faz seu olho brilhar? Já parou para pensar sobre isso? Essa é uma pergunta bem interessante e diz muito sobre quem nós somos. Há uns dias atrás, cerca de umas 3 ou 4 semanas, eu abri um processo seletivo aqui na Motriz e uma das perguntas que eu fiz durante a entrevista foi justamente essa: o que faz seu olho brilhar? Recebi ali diferentes respostas. Eu tive respostas como viajar, desafios, minha família, crescimento, metas, meu gato, enfim, nenhuma das pessoas apresentou uma resposta igual. E por que essa pergunta estava incluída ali numa entrevista de emprego? Que justamente quando a gente entende o que faz o olho de uma pessoa brilhar, nós estamos diante de uma das motivações internas mais poderosas dela. E isso no ambiente empresarial é de suprema importância. A gente precisa saber sobre isso. Portanto, se você é líder de pessoas, está em cargo de gestão ou ainda quer se comunicar muito melhor com as pessoas que estão ao seu redor, fica aqui nesse vídeo que a gente vai falar sobre motivação, vai falar sobre o que faz brilhar o olho e eu espero te trazer vários insights e dicas práticas para você melhorar a sua comunicação com as pessoas e conseguir usar a motivação como um fator de muito sucesso. Vamos lá? Pois bem, na nossa jornada de liderança, os nossos principais recursos são as pessoas. Nós temos que entender que, por mais que, eventualmente, nós possamos desenvolver tarefas operacionais ou estamos ali também para fazer gestão de processos, mas os nossos recursos, o nosso foco deve estar sobre as pessoas. São elas que vão fazer com que os resultados que nós almejamos sejam alcançados. Nenhum líder faz nada sozinho. Todos nós precisamos de pessoas para alcançar os nossos objetivos. Pois bem, se os nossos recursos são pessoas, nós temos que ter a consciência de que as pessoas são diferentes. E até aí você pode estar pensando, né? Marta, até aí nenhuma novidade, mas vamos lá, a gente entende racionalmente que as pessoas são diferentes. Mas será que na prática do dia a dia a gente não acaba tratando todo mundo igual? Ou, o que é pior, a gente acaba falando e tratando as pessoas da forma como nós gostaríamos de ser tratados ou da forma como nós entendemos a informação. E aí o que começa a acontecer? Ruídos na comunicação, falta de aceitação de alguns objetivos, de algumas tarefas e vários problemas podem se instalar. Então, qual é a forma de conduzir essa comunicação corretamente? Nós temos que entender que as pessoas, sendo diferentes, elas são motivadas por coisas diferentes. O que faz o olho de cada uma brilhar é algo muito único, muito próprio. Então, na condição de líder, a primeira coisa que você precisa fazer é tentar entender quais são as motivações individuais de cada pessoa da sua equipe, quais são os sonhos, quais são as frustrações. E pode ser que, dependendo da quantidade de pessoas que você gere, isso vai sendo um desafio cada vez maior. Mas sim, é muito importante que você saiba motivações, sonhos, frustrações das pessoas da sua equipe. Quanto mais você vai se aprofundando neste conhecimento, você tem muito mais condições de se comunicar com essas pessoas da forma correta, de uma forma que elas entendam, de uma forma que faça sentido para elas. E pois bem, né, entendo que, como eu mesmo falei aqui no começo desse vídeo, as pessoas são diferentes e as suas motivações individuais, portanto, vão ser distintas. O que você, no papel de líder, precisa fazer então? A partir do momento que você vai se aprofundando nesse conhecimento de cada pessoa, é importante que você passe a identificar pontos comuns na sua equipe. Quais são os pontos comuns que existem ali? Quais são os contextos que boa parte das pessoas estão inseridas? Quais são os assuntos que elas conversam? Quais são as formas de informação que elas absorvem? Onde elas buscam conteúdo? Em outras palavras, né, numa linguagem bem informal, qual é a bolha delas? Aprofundando-se nesta bolha, você vai perceber que a sua comunicação
tende a ficar muito melhor se você passar a usar referências desta bolha. Então, como assim, Marta? O que você quer dizer com isso? Vamos supor que você identifique que na sua equipe tem várias pessoas que gostam muito de futebol. Logo, você sabe que por elas acompanharem bastante este tipo de jogo, elas conhecem as regras, elas sabem quantidade de jogadores, elas sabem para que serve o técnico, elas entendem como que funcionam os campeonatos. Você pode, então, dentro do ambiente empresarial, passar a utilizar esse tipo de comparação de metáfora para trazê-las para dentro do assunto que você quer. Eu não estou dizendo para você chegar e comentar o jogo do fim de semana, não que você não possa fazer. Mas o que eu quero dizer é, se você quer passar uma tarefa, ou se você quer passar uma orientação no sentido de uma nova meta que precisa ser cumprida, em vez de chegar e passar a informação nua e crua de forma objetiva, você pode pegar essa metáfora, esse gancho com o futebol e passar a informação dessa forma. Falar assim, ó, pessoal, temos aqui a nossa meta, precisamos de tantos gols para conseguir vencer o campeonato. Vamos colocar aqui cada um na sua função, vamos ter os zagueiros, vamos ter os centroavantes, vamos ter os atacantes, goleiro, e todo mundo na sua função é importante para a gente conseguir vencer esse jogo. Essa é uma forma muito favorável que você pode usar para se comunicar com a sua equipe quando você identifica esse interesse comum. Enfim, eu trouxe o exemplo do futebol, mas poderia ser qualquer coisa. Você pode identificando, a partir do momento que você identifica essas motivações, esses interesses individuais, as coisas que as motivam, você consegue trazer vários exemplos e adaptar isso para a comunicação quando você quiser passar a informação para a sua equipe. Por que isso é tão importante? Você tem que entender que a forma como as pessoas recebem a informação, ou melhor, a forma como elas percebem a informação que elas recebem, vai influenciar demais na aceitação ou não daquela informação. Pode ser que você esteja tentando implementar alguma coisa nova, trazendo um novo projeto, ou que você precise passar alguma notícia que não é tão agradável para a sua equipe. Como que você faz isso? Se você chega com a informação nua e crua, você não está, digamos assim, trazendo um contexto no qual a pessoa consiga se situar. Agora, se você traz aquela informação dentro de um contexto que seja familiar para ela, pode ser que a informação vai ser absorvida de uma forma muito melhor. Vamos pegar o mesmo exemplo que eu trouxe do futebol? E, aumentando o meu exemplo, vamos supor que você precisa dar passar uma informação para a sua equipe de que as metas não foram batidas naquele mês, que não foi favorável, mas que vocês vão buscar um melhor resultado para o próximo. Se você chega e fala desse jeitinho, ó, pessoal, não batemos a meta, mas é isso aí, vamos buscar uma coisa melhor para o próximo mês, pode ser que as pessoas, num primeiro momento, fiquem frustradas. Poxa, não bati a meta e tal, e fiquem concentradas naquilo. Mas se você trouxer para aquele contexto que elas estão atualizadas e habituadas a acompanhar, que é o futebol, que elas sabem que num dia existe uma derrota, no outro existe uma vitória, e para se vencer o campeonato, né, existe ali toda uma escala de pontos, de gols, de saldo de gols, de números de cartões que podem ser aliás, né, número de cartões que podem ter ou não. Enfim, você pode trazer esse tipo de metáfora e colocar para as pessoas, olha, pessoal, esse jogo nós não vencemos, mas para a gente chegar e ser vencedor no final do campeonato, nós temos mais 8 jogos, exemplo, correspondente a mais 8 meses no ano, então nós temos que nos concentrar aqui nesses próximos jogos e tal. Enfim, você pode contar essa história e isso vai fazer muito mais sentido para as pessoas, porque elas entendem o contexto, elas sabem que é assim que funciona. Então, olha só, pode parecer um exemplo até corriqueiro, mas eu te garanto que isso faz uma diferença tremenda na forma de você se comunicar com as pessoas e especialmente na forma que elas vão aceitar aquilo que você está trazendo. Então,
qual que é vamos dizer assim, a dica de ouro aqui desse vídeo? É justamente para você trabalhar a sua comunicação, adaptando o que você vai falar para o contexto em que as pessoas estão inseridas, para a bolha que elas estão inseridas, trazendo exemplos da própria realidade daquelas pessoas, de coisas que elas acompanham, para que aquilo possa fazer mais sentido para ela, né? Nessa questão da comunicação, um outro elemento muito importante é o rapport. O rapport é justamente quando você adapta a tua forma não verbal, verbal e não verbal de comunicação para deixar o ouvinte mais confortável. Muitas pessoas falam que o rapport significa você espelhar a comunicação. Então, se a pessoa aproxima, você aproxima. Se a pessoa afasta, você afasta. Se a pessoa põe a mão aqui, você põe a mão. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu gosto de entender o rapport como uma forma de você se movimentar e de falar que deixe o teu ouvinte mais confortável. Por exemplo, se você percebe que a pessoa está afastada e se você começar a se aproximar demais, isso pode soar como uma invasão da privacidade dela, uma invasão do espaço, pode deixar ela mais retraída ainda. Por isso que se você vê que alguém está afastado, fica onde está, não se aproxima e espere que a pessoa venha até você. Se você percebe que uma pessoa fala de uma forma muito pausada, mais devagarinho, e você costuma falar rápido, se você falar muito rápido, pode ser que aquela comunicação soe um pouco até agressiva para aquela pessoa, ou de fato que ela não acompanha o que você está falando. Então é importante que você acalme um pouco o teu passo, né? Dê uma maneirada ali na tua forma de falar para que a pessoa acompanhe. E da mesma forma, o contrário. Se você é uma pessoa que fala mais devagar, mas você percebe que a tua equipe tem uma tendência a falar rápido, se você trouxer a informação muito pausada, pode ser que eles percam o interesse no que você está falando. Enfim, eu entendo que são coisas muito sutis e que você precisa trabalhar muito a sua percepção para fazer isso no dia a dia, de forma que não soe falso, que não soe realmente uma máscara, ou até mesmo caricato. Não é esse o objetivo. O objetivo é que você esteja sempre atento à linguagem corporal da sua equipe, dos seus ouvintes, esteja atento para a forma como eles se comunicam e tente cada vez mais adaptar a sua comunicação para deixar essas pessoas mais confortáveis na sua presença. E tem mais um elemento que eu quero trazer aqui para esse vídeo que nós precisamos analisar. Pessoas são diferentes, pessoas têm motivações diferentes, cada uma tem a sua forma de falar, de agir, então falamos aqui do rapport. E nós temos que considerar também que nós temos pessoas que são mais emocionais e temos aquelas pessoas que são mais racionais, aliás. Tudo bem que eu sempre escuto esta frase com variações, né, porque eu acredito que todos nós somos muito mais emocionais do que racionais. A maior parte das nossas decisões é tomada pela emoção, embora a gente não tome consciência disso na maior parte do tempo, mas vamos lá. O que eu quero dizer é, existem pessoas que vão analisar as situações de uma forma muito mais fria e racional. Existem pessoas que são mais passionais e que tendem a colocar as emoções muito mais fortes diante de determinada situação, podendo inclusive afetar o restante da equipe. Então você precisa também entender, dentro dali da sua equipe, das pessoas que estão sob a sua gestão, quem são os mais frios calculistas, quem são os mais passionais, aqueles que vão, os mais impulsivos, aqueles que podem ter uma atitude mais exagerada, para que você possa gerir todas essas pessoas de forma que a comunicação fique mais favorável, né? E a partir do momento que você entende quem são os emocionais, quem são os mais racionais, você também tem que tomar esse cuidado para direcionar a sua comunicação de forma a não, de fato, fazer com que eles percam o interesse ou mesmo a não magoar ninguém. Eu, quando falo nesse assunto, vem algumas histórias na minha cabeça. Eu sei que existem muitos líderes que já fizeram os seus pessoas da sua equipe chorarem pela forma de falar, né? Tendo ali pessoas que são muito mais sensíveis, mais emocionais. Então, uma fala um pouquinho
mais alta ou que soou mais ríspida pode causar um efeito negativo. E também lembro de outras histórias no sentido de que pessoas que são mais de analisar, que são mais calculistas, podem perder totalmente o interesse se você tentar fazer um apelo emocional no teu discurso. Então, olha só quanta coisa nós temos que prestar atenção quando nós estamos nos comunicando com as pessoas e especialmente quando nós estamos em cargos de gestão, quando nós somos líderes de pessoas, tá? Um líder, isto é uma regra, ele tem que saber lidar com pessoas. Eu comecei esse vídeo falando para você que os principais recursos de um líder são as pessoas. Portanto, é essencial, é fundamental para que um líder possa desenvolver o seu papel da forma correta, que ele saiba lidar com as pessoas. E eu espero, né, que você esteja refletindo bastante sobre todo esse assunto, mas eu quero finalizar esse vídeo trazendo para você algo que eu não vou nem chamar de tendência, porque é algo que está totalmente instalado já no nosso mercado de trabalho, mas que eu vejo que está vindo cada vez mais forte, que é a questão de que as pessoas, elas têm uma tendência cada vez maior a ficarem nos lugares que fazem sentido para elas. Não apenas porque elas têm um bom salário ali, ou porque têm um bom benefício, ou aquele discurso, né, das gerações anteriores, aqui eu tenho segurança. Eu vejo cada vez menos esse discurso da segurança aparecendo e cada vez mais as pessoas afirmando que estão em determinadas empresas, que permanecem em determinadas empresas ou que querem entrar em determinadas empresas porque ali faz sentido para elas. Eu escutei isso, eu contei para você do processo seletivo que eu fiz aqui na Mo3 e eu tive essa grata surpresa de escutar isso de uma das participantes do processo. Ela colocou para mim, né, ela me mandou uma mensagem durante o processo perguntando sobre as etapas, né, tudo bem certinho, porque ela falou para mim que tinha recebido um convite para uma outra empresa, mas que a Mo3 tinha feito mais sentido para ela. Então ela queria saber se ela estava ali, vamos dizer assim, com uma boa pontuação para ser chamada ou não. E eu falo, né, claro que ela se mostrou muito qualificada durante todo o processo, mas para mim foi esse interesse, foi esse sentido que fez com que ela fosse a minha escolhida. E ela realmente foi a pessoa escolhida para vir trabalhar aqui com a gente, porque ela, antes de entrar aqui, ela nos escolheu, né? Ela falou assim, eu quero trabalhar aí porque fez sentido para mim, porque faz sentido para mim estar aí. E é esse tipo de colaborador, de fato, que nós queremos nas nossas empresas. Pessoas que veem sentido no local em que nós trabalhamos, no trabalho que nós desenvolvemos, que com certeza, quando a pessoa vê sentido, aquela motivação interna dela está muito alta para estar naquele lugar. E é esse fator que faz o olho brilhar, que faz não só com que a pessoa permaneça, mas que ela desenvolva um trabalho muito melhor, de muito mais qualidade, no tempo em que ela estiver ali. E é isso que todos nós desejamos dentro dos nossos ambientes empresariais, que independente do tempo que os colaboradores estejam conosco, que naquele tempo que eles estiverem ali, eles de fato estejam felizes, estejam motivados e estejam dando o seu melhor todos os dias para que aquela equipe junta, unida, possa atingir os objetivos, não só aqueles designados pela organização, mas também os objetivos individuais das pessoas, os interesses comuns. E nessa equação eu falo que todo mundo ganha, todo mundo ganha. Ganha a empresa que vai ter bons resultados, ganham as pessoas que estão ali investindo seu tempo, sua energia em algo que elas acreditam e convivendo com pessoas que as estão fazendo se desenvolverem em vários sentidos. Tá joia? É bastante coisa, falar de comunicação, fala que a gente só vai puxando os fiozinhos e cada vez a gente encontra mais coisa para falar. Mas o meu objetivo com este vídeo de hoje é justamente que você busque entender cada vez mais o que faz o olho brilhar das pessoas que você convive e saiba que entendendo essas motivações, se você adaptar a sua comunicação para trazer, né, esses ganchos cada vez mais para as pessoas, pode ter certeza
que a sua comunicação vai ser muito melhor e vai atingir ótimos resultados. Tá joia? Eu agradeço muito por você ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo e eu espero te ver no próximo. Então, até lá!